João capítulo 17, então nós vamos ler todo o capítulo, tá? Estamos aqui com a versão nova, tradução na linguagem de hoje, NTLH. Você pode acompanhar tanto no livro santo, também no aplicativo santo aí do teu celular também, você pode acompanhar, amém? Eu vou ler um versículo sozinho, e te convido a ler outro versículo bem forte, como homem que você é, amém? Diga para quem está perto de você assim: graças a Deus o Senhor te fez homem, amém? Glória a Deus. Então diz o texto: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Leia bem forte. Pois tem dado ao Filho a autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo Ué? Os homens foram embora? Vamos lá, atenção aí, versículo 4, vamos lá? Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. E agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, o mesmo nome que me deste, tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria forte. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Juntos? Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, santo é teu nome e a tua palavra, santa é a tua presença que está aqui conosco, graças à misericórdia do Senhor. Eu peço que a tua sabedoria do alto nos ajude a compreendermos
e sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua verdade que liberta cause um impacto poderoso sobre cada um de nós. E nós repreendemos o ladrão da palavra pelo poder do Teu nome, o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é intercessão. Diga-se comigo, intercessão. Glória a Deus. Temos declarado com base na palavra de Deus, com base no currículo Hombridade, que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Amém? E mais uma vez vamos meditar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos deixou aqui o exemplo para ser seguido. Quem aqui pela primeira vez leu um capítulo inteiro da Bíblia? Levanta a mão, vamos ver se tem alguém aqui. Só ele aqui? 2, glória a Deus. Mais alguém? Nunca tinha lido um capítulo inteiro da Bíblia? Glória a Deus, olha que bênção. Estamos quebrando alguns paradigmas. Amém? Porque o Senhor te chamou, talvez você não saiba disso, mas o Senhor te chamou para ler a palavra dEle, porque a palavra dEle é a verdade que liberta. Nesse texto, capítulo 17, vem depois de qual capítulo? Amém, vocês estão sabendo da Bíblia, hein? E depois de 17, qual que vem? Só tem teólogo aqui, hein? Glória a Deus. O capítulo 17, ele vem numa sequência, que na verdade começa ali no 15, 16, onde o Senhor Jesus está trazendo várias palavras aos seus discípulos, antes de ser preso. 15, 16, ele fala do Espírito Santo, do Consolador, traz verdades poderosas. No 17, ele para esse discurso, ele para essa conversa, ele vai agora orar. Diga assim comigo, orar. Diga assim, interceder. E ele agora vai orar pelos discípulos. E não apenas pelos discípulos, ele diz aqui, eu oro não apenas por estes, mas também por aqueles que ainda vão crer em mim. Ou seja, ele orou por mim, orou por você, e orou por todos aqueles que ainda vão crer nele. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos então o Senhor Jesus fazendo algo chamado intercessão, ou seja, orar por alguém, orar em favor de alguém, conversar com o Pai, referindo-se a alguma pessoa. E como nós dizemos, hombridade e semelhança a Cristo são, amém, são sinônimos. Como o Senhor Jesus, nós também somos chamados e capacitados, para orarmos. E caso você não saiba, você, homem, é o sacerdote na sua casa. O que é um sacerdote? Não é alguém que tem um chamado especial, ou uma revelação do céu, nada disso. A função sacerdotal, ela, de forma bem simples, é conversar com Deus acerca de alguém, é levar as questões de alguém até Deus. Um profeta, o Senhor também nos chama para ser profeta, é aquele que fala uma mensagem de Deus para alguém. Amém? O sacerdote, ele leva a Deus alguma questão. E você, como eu, nós somos, querendo ou não, sacerdotes no nosso lar. E nós vamos perceber por que vários lares estão desmoronando dentro das denominações. Eu ia falar igrejas, mas denominações. Dentro das igrejas. Porque mesmo nesse contexto, nós homens não temos feito como Jesus. Olha só, Jesus aqui, ele sabia que ele iria agora ser preso, ele iria se entregar por nós, porque nós sabemos que tudo estava sob o controle dele. Jesus, ele não foi pego de surpresa, ele não estava lá orando no jardim, aí chegou o pessoal de surpresa, e ele estava desprevenido e foi preso. Você sabe dessa história. Ele se entregou por nós. Tanto que quando chegaram até ele, ele perguntou, quem que vocês estão procurando? E eles falaram, Jesus. E ele disse, sou eu. E a Bíblia diz que quando ele disse, sou eu, eles caíram. E ele pergunta de novo, quem vocês estão procurando?
Jesus falou: sou eu. Ele se entregou por nós. E sabendo disso agora, depois de encorajar os discípulos, depois de falar com eles, explicar sobre o Espírito Santo, explicar sobre coisas poderosas, agora ele vai falar com o Pai, pelos seus discípulos, com graça, com misericórdia, porque eles eram fracos ainda, eles estavam começando a caminhada, e se não fosse o poder de Deus sobre a vida deles, todos se perderiam. E meus irmãos, se não for o poder de Deus sobre a nossa família, todos vão se perder. A tua esposa vai se perder, seus filhos vão se perder. Isso é fatal, isso é tão certo como amanhã vai amanhecer. Se não for o poder de Deus na nossa família, o meu casamento vai se perder e os meus filhos vão se perder. Hoje, quem sabe, eu trago eles na escolinha bíblica, são pequenininhos, não, eu sou o herói deles, mas eles vão crescer, e você já passou por isso, você sabe que isso tem um limite. Se não for o poder de Deus, e Ele vem quando nós clamamos a Ele, os discípulos se perderiam, assim como os nossos se perderão. Quem concorda, diga amém. Só que interessante, ao mesmo tempo, nós muitas vezes nos omitimos acerca disso. Jesus diz o texto: olha para o céu. Lembra o Salmo, né? Quando o salmista diz: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o socorro? Socorro vem do Senhor. Jesus olha para o céu, fala: Pai, o Senhor conhece bem João, bravo que só. O Senhor conhece Pedro, empolgado que só. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe que não vão durar uma semana, que o maligno não vai destruí-los, se o Senhor não for por eles. Ele começa orando: Pai, chegou a hora. Diga assim: chegou a hora. Sabe, amados, que todo homem, ele chega na hora do confronto, na hora da luta, na hora do embate, e ele diz: chegou a hora. O homem de verdade, ele não foge da hora, ele não se esconde da hora, ele sabe que chegou a hora. Nós fomos feitos para isto. O covarde, ele foge. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Ele diz: Pai, é agora. Sabe quando você se prepara para aquela situação, uma entrevista de emprego, uma conversa difícil, quem sabe o dia que você foi pedir a sua esposa para namorar ou em casamento, quem sabe o dia que você foi conversar com o pai dela, chegou a hora. Aí você vai, tremendo, gagueja, mas vai. Sim ou não? Porque o homem, ele sabe, chegou a hora, não tem para onde correr. E assim, em coisas pequenas, em coisas grandes. Jesus diz: Pai, chegou a hora. E ele começa a dizer: revela a natureza do teu filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Olha que interessante, aqui nós temos uma definição sobre o que é a vida eterna. Se alguém lhe perguntar o que é a vida eterna, o que você vai falar? Talvez a gente vai dizer algo assim: ah, vida eterna é uma vida para sempre, né? Uma vida que não acaba, uma vida que não morre. Mas olha que interessante essa definição de vida eterna. Jesus diz: a vida eterna é esta, 2 pontos: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Amém? Falamos sobre isso domingo. Conhecimento de Cristo, quando Paulo lá aos Filipenses, ele fala sobre a sua história. Ele diz: eu considerei tudo como lixo, abri mão de tudo para conhecer a Cristo Jesus e o poder e a riqueza da sua glória. E aqui Jesus está dizendo o que é essa vida eterna: é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo como aquele que foi enviado por Ele. Quem aqui deseja a vida eterna para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu casamento? Amém? Então a vida eterna
E nós precisamos orar por isso. Isso não é automático. Isso não é comum. Isso não acontece sozinho. É conhecer. Ore, Senhor, que meu filho te conheça como o único Deus verdadeiro. Às vezes a gente se preocupa em cuidar o que ele assiste, trazer para a igreja, conversar. Isso eu estou pegando a melhor das hipóteses, né? Mas muitas vezes a gente não ora a Deus, fala, Senhor, porque quem vai fazer a obra no coração é o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Na mente, no exemplo, somos nós. Na forja, somos nós. Nós vamos forjar nossos filhos, devemos fazer isso. Mas no coração quem faz é o Espírito Santo. Eu preciso orar, Senhor, que meus filhos te conheçam como o único Deus verdadeiro. E que Jesus Cristo é o enviado. E se o Espírito Santo fizer essa obra no coração deles, amado, não tem ideologia, não tem filosofia, não tem ideia pagã que vai tirar isso do coração deles. Amém? Nós temos a nossa parte de forjar. Esses dias eu vi um vídeo interessante de um filme, até repostei, e o cara questionava assim, mas então você está questionando um pai, né? Então você está dizendo que você que toma as decisões pelo teu filho? Ele falou, sou eu. Aí vem aquela sementinha do Satanás, né? Mas aí você não está podando, tirando a liberdade dele? Ele falou, não. Porque você sabe, você já foi mais novo, que para uma criança, adolescente, qualquer coisa que brilha é atraente. Então ele vai correr para qualquer coisa que brilha, que eu já sei o fim que vai dar. Então eu vou dizer para ele, você não vai ali. Porque o inexperiente, e todos nós já passamos por isso, sabe disso. Brilhou, é bonitinho, nós vamos. Sim ou não? Agora os experientes têm que dar o caminho para os novatos. Não é assim tudo na vida? Sim ou não? Você vai trabalhar numa empresa, tem um cara lá que faz a função há 30 anos, você vai começar a fazer a mesma função. E aí? Ele vai te orientar, vai te passar a função, sim ou não? É assim que funciona, deveria, sim ou não? Isso vai evitar erros. Agora, um tolo vai dizer, não, mas se eu fizer isso aí, ele está me podando, ele está tirando a minha liberdade. Ok, tudo bem, então você vai por tentativa e erro. E arrisca perder teu emprego. Não estamos falando em não inovar ou criar coisas novas. Estamos falando de experiências. Nós como pais precisamos mostrar para o nosso filho o que não funciona. Você já sabe que não funciona, vai deixar teu filho fazer igual? Com base nessa ideia furada? Nós temos essa responsabilidade. Jesus veio para mostrar como fazer. E ele ora. A vida eterna é esta. Eu revelei no mundo a tua natureza. Terminando assim o trabalho. Fala assim, trabalho. Trabalho, diga de novo, trabalho. Meu irmão, entenda uma coisa. Nós homens. Tem homem aí? Ah, vocês estão... Ô pastor Márcio, o pastor Márcio chegou. Você ouviu daí? Tem homem aí? Ouviu aí, pastor Márcio? Mais ou menos. Pastor Márcio, ele... Acho que a barba está crescendo no ouvido dele lá, ó. Vamos falar mais alto. Tem homem aí? Aê, glória a Deus, ó. Tem homem aqui. Entenda algo. Nós homens fomos feitos para o trabalho. Quando Deus fez o homem, Ele colocou no paraíso, sim ou não? E a primeira ordem foi, agora você vai trabalhar e cuidar do paraíso. Simples assim. Isso era um prazer para o homem. Há quem entenda que o trabalho é um castigo. Porque o homem caiu no pecado e agora o trabalho é um castigo. O trabalho não é castigo. A Bíblia vai dizer que depois do pecado as coisas ficariam mais difíceis. Mas o trabalho é uma bênção. Jesus diz, Pai, eu trabalhei, eu trabalho, estou agora entregando o meu trabalho. Porque cuidar dá trabalho. Você como pai, você como marido, você tem um trabalho. E o nome já diz, isso dá trabalho. Isso exige tempo, exige dinheiro, exige aprendizado. Não vai acontecer sozinho, não vai acontecer naturalmente. Jesus teve um trabalho, Ele está entregando essa etapa do trabalho dele.
Em outra ocasião, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E o Senhor é quem te capacita para o trabalho. Talvez você esteja cansado do trabalho, é bem provável. Mas o Senhor te capacita, te renova para o trabalho. Logicamente que se nós estivermos fazendo errado, ou valorizando, ou lutando as lutas erradas, nós vamos cansar, vamos perder tempo. Já falamos sobre isso aqui. Peça sabedoria a Deus para escolher qual luta você vai lutar, porque são tantas lutas, tanta coisa. E às vezes você está lutando, orando a Deus, e Deus está falando: mas eu não falei para você lutar isso aí. Você entrou de besta, você entrou de faceiro, que é. Em nenhum momento eu falei para você fazer isso, né? A gente está ali lutando. Jesus diz: terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Vai chegar um dia, amados, que nós vamos chegar diante do Senhor, e nós seremos questionados acerca do trabalho. E o que nós vamos falar para o Senhor? Será que nós temos trabalhado? Eu vou te falar, quem sabe você não sabia disso, não tinha se atentado sobre isso. Deixa eu te falar algo. Para Deus importa mais como você vai terminar do que como você começou. Amém? Para Deus vale mais como você vai terminar a sua carreira, como pai, como marido, como profissional, como cristão, do que como você começou. De nada adianta ter começado maravilhosamente bem e terminar mal. Assim como a graça do Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, a Bíblia diz. Quem sabe você começou errado, já fez um monte de coisa errada, nem sabia, ou sabia e fez mesmo assim. Se houver um arrependimento, uma mudança de atitude da nossa parte, e nós endireitarmos, permitirmos que o Senhor endireite nossas veredas, nossos caminhos, e concluir o trabalho da forma correta, você pode ter certeza que o Senhor te honrará. Amém? Não esqueça disso. Mais importante é como você termina. Deus está mais preocupado, preste atenção, Deus está mais preocupado para onde você está indo do que de onde você veio. De onde nós viemos tem importância, mas não tem influência tanto quanto para onde nós estamos indo. Eu te pergunto, para onde você está indo? Versículo 6 diz: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. Veja bem, que versículo rico. Jesus diz assim, ele não diz: olha, eu preguei para eles. Jesus não diz: ó, eu ensinei tão somente. Até porque a ideia por trás aqui, a mentalidade hebraica da época, é justamente de um ensino, de um discipulado prático, de mostrar como faz. Jesus mostrou para eles, ou seja, Jesus não falou para eles orar, Jesus orou diante deles. Jesus não falou para eles: ó, vocês vão andar no meio do povo pregando. Jesus ia no meio do povo pregando, eles iam junto. Ele não ensinou, como nós entendemos o ensinar, apenas da boca para fora, apenas a teoria. Por isso que as autoridades viam Jesus falando e ficavam admirados, porque ele falava com autoridade de quem mostrava como fazer. Nós precisamos mostrar como faz, amados. Em casa precisamos, no trabalho precisamos, aqui precisamos mostrar. Talvez o teu filho não dê atenção ao que você fala, ou vai falar um dia, mas podemos ter a certeza que nossos filhos farão o que nós fazemos, eles observarão o que nós fazemos, pode ter certeza. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus mostrou para eles.
cabe a nós mostrarmos. Eles viram Jesus chorando, eles viram Jesus cansado, eles viram Jesus fazendo milagres, eles viram Jesus dormindo, eles viram Jesus expulsando demônios. Deus não exige de nós perfeição, mas obediência. Mostrei, olha que interessante, para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Para quem tem filhos aqui, Deus te deu os filhos, que são dele. Ele diz aqui, eles eram teus e tu os deste para mim. Quem tem esposa, quem te deu foi o Senhor, mas pertence a Ele, sim ou não? Eles eram teus, mas tu me deste para cuidar. Como sacerdotes, como homens, em hombridade e semelhança a Cristo são o quê? Sinônimos. Devemos aprender com o Mestre, Jesus. E esse é o nosso desafio, mostrar. Demonstrar. 7 diz, e agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Conforme a demonstração, o relacionamento que Jesus tinha com eles, eles entenderam, eles aprenderam. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos capacite a sermos esse exemplo. Paulo escreve aos Filipenses, conforme vimos domingo, ele diz, sejam meus imitadores, não apenas de mim, mas de todos aqueles que servem ao Senhor. Não existe outra forma de aprender, não existe uma forma melhor de aprender do que imitando. Não existe. Quem tem filho pequeno, ou lembra quando o filho era pequeno, a criança ela imita. Naturalmente ela faz isso. É a nossa forma humana de aprender. Uma das mais básicas e efetivas. Eles viram, eles imitaram. Nós precisamos imitar. Sede meus imitadores, Paulo disse. Amém? Glória a Deus. Diz o versículo aqui de número 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Versículo 14 diz, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E nós vivemos essa dificuldade. Nós que temos em Cristo Jesus a nossa esperança, nós não somos do mundo. E o mundo, em seus valores, sua cultura, suas ideias, mais cedo ou mais tarde vão bater de frente conosco. Paulo escreve a Timóteo dizendo, a todo aquele que quiser ser fiel a Deus, a Cristo Jesus, será perseguido. Porque os valores bíblicos são claros, diretos e objetivos. E cada vez mais os valores do mundo não se adequam com a palavra. Se naquele contexto já era assim, hoje muito mais. Só que também, olha o que Jesus diz, não peço que os tires do mundo. Você não vai orar para que sua esposa, seus filhos saiam do mundo, mas que eles sejam guardados do maligno. Amém? Até porque nós somos sal e luz do mundo. A Bíblia diz, nossos filhos precisam ser sal nesse mundo e luz nesse mundo. Daqui a pouco, se a ordem certa, a ordem natural das coisas acontecerem, você vai morrer, seus filhos ficarão. Sim ou não? Essa é a ordem. Às vezes, infelizmente, acontece diferente, mas essa é a ordem natural. E eles precisarão exercer o que nós ensinamos a eles, sendo sal, sendo luz do mundo. Não peço que os tires do mundo. Ou seja, Jesus não era um super protetor, porque tem pai e mãe também que é super protetor, né? Quer esconder numa bolha que não vai funcionar. Não adianta. Mas precisamos crer que o Senhor cuida, e nós oramos, nós impomos as mãos, nós abençoamos. Como sacerdotes, diga assim, eu sou um sacerdote.
Não, diga para você com convicção, diga: eu sou um sacerdote. Amém. 17, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. Sabe, amados, a questão da entrega, ela faz parte da natureza do homem. Nós, quando meninos, nós sonhávamos em sermos heróis, em morrer por alguém, em morrer por alguma coisa. Quando nós assistimos algum filme ou série e que tem um herói, que ele morre por algum valor, por algum motivo, pelo país, pela família, pelo exército, isso mexe conosco. Sabe por que mexe? A mulher assiste e ela não vê graça, ela só vê sangue, né? Só pancadaria, porque é outro departamento. Nós, homens, nos identificamos com aquilo e mexe com o nosso brio. E lá no fundo, nós gostaríamos de morrer por algo que vale a pena morrer. Nós gostaríamos de morrer em prol de algo que vale a pena. Deus colocou isso em nós. Jesus se entregou e morreu por nós. Sabe, no filme, quando o herói ali, ele vai, então, ele sabe que ele vai morrer, mas para salvar a equipe, para salvar a família, para salvar o país, ele se entrega. Ele faz aquele ato final que tem que fazer. Jesus estava fazendo isso agora, ele estava orando ao Pai dizendo: Pai, chegou a hora, e eu estou me entregando por eles. Eu lhe pergunto: você está disposto a se entregar pelos seus? Porque lá em Efésios, Paulo escreve dizendo que o homem deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Não é à toa que Deus colocou essa semente dentro de você. Lógico que com o passar dos anos e com toda a contaminação que nós recebemos e toda essa castração que o mundo vem colocando, né, daqui a pouco eles querem que a gente peça desculpa porque somos homens. Desculpa aí que eu sou homem. Diz para o teu irmão assim: graças a Deus, Deus te fez homem. Mas desse jeito aí, não é muita graças a Deus não. Tá vendo, pastor Márcio? Fala para o teu irmão forte, fala: graças a Deus, Deus te fez homem. Alguém fala pro Jimmy ali, ó. Fala aí para ele, ô Helenilson, dá um tapa no peito dele. Isso aí, ó. Glória a Deus. Tá muito sossegado ali o Jimmy. Não é verdade? Você está disposto? Hoje nós vemos toda semana divórcios. E quando nós vamos ver os motivos do divórcio, amados, o homem não está disposto a ceder 1 centímetro. Não está disposto a engolir um sapo. Não está disposto a sofrer nada. É igual uma criancinha que não quer sofrer nada. Não entendeu que nós precisamos nos entregar. Não pensa nos filhos. Está saindo de casa e não pensa nos filhos. Não, mas eu pago pensão. Não, mas eu visito. Não, mas é normal. Não é normal. Não é correto. Não é certo. Jesus diz: eu me entrego completamente. Deus te deu capacidade para isso, como homem que você é. Amém? Quando tem a guerra, quem que vai para a guerra? As crianças, os doentes, as mulheres, sim ou não? Os homens. Querendo ou não, né? Querendo ou não. Lá na Rússia está um problema sério, né? Estão catando um homem lá, tudo quanto é jeito para mandar para a guerra. Mas quando é uma guerra que vale a pena lutar, que é o outro lado, que é a Ucrânia, né, que foi invadida. Agora, no dia a dia nosso, a gente não quer lutar, qualquer coisa já abre mão, já não quer saber, não quero saber. Lute, que o Senhor é contigo. Lute, porque o Senhor te capacita. Amém? Olha o que Jesus diz.
Em favor deles eu me entrego completamente a Ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente Teus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Amém? Não desista dos seus. Ninguém fica para trás. Um dos lemas que nós declaramos ali no Legendários é: ninguém fica para trás. Às vezes a gente vê, né? O camarada está ferido, é pesado, como é que eu vou carregar? Deixa aí. Dá uma água para ele, né? E espera aí o socorro. Ninguém fica para trás. Não podemos deixar ninguém para trás, amém, amados? Não deixe os seus filhos para trás. Não deixe a sua esposa para trás. Não deixe os seus amigos para trás. Já vamos encerrar já. Aqui Jesus começa a falar sobre unidade. Diga-se unidade. Versículo 21. Eu peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unidos comigo, e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo, olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando há unidade, há uma identificação da presença de Deus. Quando nós estamos unidos, o mundo olha e percebe Deus agindo em nosso meio. Nós precisamos buscar essa unidade. Em casa, no ministério, no trabalho, sem divisões, sem facções, sem mimimi, sem ai ai ai, sem conversinha, sem frescurinha. Quem são os irmãos aqui que estão nos visitando que são de outro ministério? Vamos ver aqui. Tem o Douglas ali, alguém conosco, amém? Sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E é uma bênção ter irmãos aqui de outras denominações. E precisamos andar juntos, amém? Isso não quer dizer que todo mundo vai para a Igreja Batista Vale do Ivema, não é verdade? Não. Nós somos o corpo de Cristo em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Brasil, onde Deus nos enviar. E essa unidade tem que ser vista. Essa unidade tem que acontecer para que o mundo veja que nós, em Cristo Jesus, nós temos uma unidade maior do que coisas pequenas. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua forma de agir. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Unidade, amados. Unidade. Versículo 22 diz: a natureza divina que tu me deste eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. Olha a preocupação do Senhor Jesus, amados, antes de ser preso e morrer na cruz por nós. Unidade, diga-se unidade. Que isso comece em nós, a sermos um com Deus. Que isso ocorra em nossa casa, que na nossa casa haja unidade. É difícil, nossa rotina, nossa correria, mas que haja unidade em nossa casa, em nosso lar. Que o lar seja um local de harmonia, de paz, de tranquilidade, um local agradável para estarmos. Mas isso se nós intercedermos, se nós orarmos, se nós apresentarmos ao Senhor, conforme Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, não fiquem ansiosos por nada, antes apresente ao Senhor as suas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Amém? Mas a questão é que nós não fazemos isso. Nós não oramos. Nós não intercedemos. Nós não fazemos como Jesus, dizendo: Pai, olhar para o céu e dizer: Pai, chegou a hora, cuida dos meus, guarda, que eles conheçam a vida eterna,
que eles tenham a vida eterna, que é conhecer ao Senhor como único Deus, Jesus como Senhor enviado por Ti. Nós não mostramos como fazer. Para encerrar, teve uma vez eu achei muito interessante. Primeira vez que eu estava orando, eu estava lá em casa orando, né? Ali na sala, estava prostrado. Aí veio meu filho e prostrou do meu lado. Achei interessante porque eu não pedi para ele fazer isso e nem havia ensinado ele a fazer isso. Isso devia ter uns 3 anos, 2 para 3 anos. Mas ele veio e ajoelhou do meu lado e começou ali, ficou ali. Ele viu algo. Ele entendeu o que ele estava fazendo? Acredito que não. Mas ele estava vendo algo. A Bíblia lá em casa tem que esconder, porque senão pega e risca tudo. Porque vê a gente lendo a Bíblia e quer o quê? Pega a Bíblia. Ele tem uma Bíblia pequenininha lá. E não é a Bíblia de criança. A Bíblia de criança não quer igual, né? Não tem nada, mas quer igual. Aí a Biblinha lá é tudo riscada. Eu não sei se os irmãos repararam um tempo atrás, teve uns cultos que ele ficou aqui no gasofilaço. Alguém reparou isso aí? Que ele queria pregar. Aí fala, não filho, não dá para pregar no culto. Não, eu quero pregar. E aí chorava. Então tá, então você fica ali quietinho. Ele ficava ali quietinho, riscando a Bíblia, disse que estava pregando. Isso é o quê? É mostrar algo. Lógico que isso é uma etapa da vida, que é mais fácil, né? Criança pequena, como eu disse, é mais fácil. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar em Deus, para isso ser uma constante em nós, e não apenas em relação à nossa casa, mas nossos amigos. Tem camarada que vai jogar o futebol, ele é imediatamente contaminado pelo bichinho do futebol. Em vez dos outros, né, fazendo igual ele faz igual aos outros. Eu já falei, futebol é um esporte muito violento. Pastor Márcio está mancando, né, Pastor Márcio? Eu já falei, muito violento. Olha o irmão lá de moleta lá no fundo, lá, basquete. Esse dia o outro apareceu também, tudo arrebentado, o braço quebrado, futebol. Muita violência, vai fazer jiu-jitsu, é bem de boa. Sossegado. Até hoje eu não vi ninguém machucado assim no jiu-jitsu. Agora chega os irmãos, o que foi, meu irmão? Torci o pé. Foi, meu irmão, machuquei o joelho. Foi, meu irmão, machuquei o cotovelo. Falei, rapaz, mas isso é muita violência, não pode não. Fazer umas coisas mais tranquilas, né? Mais de boa. Mas tem pessoas que são assim. Aí está no trabalho, o ambiente contamina. Ele não consegue se manter ali dando um exemplo. Está na rua, o ambiente contamina. Nós precisamos, como Jesus, mostrar. Diga assim, eu preciso mostrar. E o Espírito Santo vai nos capacitar. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Mas isso precisa partir de nós. Agora eu te digo, chegou a hora. Fala para o teu irmão, chegou a hora. O que nós vamos fazer acerca disso? Precisamos nos posicionar. Amém? No início aqui nós oramos uns pelos outros. E eu sei que isso é estranho para a maioria. Eu sei disso. É por isso que a gente faz. Para a gente aprender. Senão não aprende. Eu sei que é estranho. Às vezes você está lendo a Bíblia aqui. Eu leio e você lê também. Mas a gente faz isso para aprender a ler a Bíblia. Para sair da zona de conforto. Porque na nossa zona de conforto, amados, a gente não aprende nada. Amém? Não aprende nada na zona de conforto. A gente só fica confortável. Só isso. Se você está na zona de conforto, saia dela, porque você está perdendo o seu tempo. Eu te convido a se colocar em pé, se você pode e quer fazer.